Olá, minhas ovelhas queridas, muito boa noite e a paz do Senhor Jesus. Deus me revelou 3 coisas que você jamais deve contar para ninguém, nem para a pessoa mais íntima que você conhece, nem para a pessoa mais confiante, da sua maior confiança, porque são coisas que podem atrapalhar a obra de Deus na tua vida. São 3 coisas que Deus me revelou que você não deve falar para ninguém. E a terceira e última é a mais importante de todas. Então fica na live, eu vou orar por vocês, nós vamos fazer o clamor e a oração poderosa do Salmo 23. Deixa eu baixar o fundo aqui um pouquinho. Mas antes eu quero te entregar essa revelação que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e eu gostaria muito que você me ajudasse a compartilhar com 7 pessoas, deixar o like no vídeo, porque essas ações, o compartilhamento, o like e se inscrevendo também no canal, faz com que o YouTube, o algoritmo, o robozinho do YouTube, distribua a live. Porque se você está assistindo, está gostando, está interagindo, está compartilhando, o YouTube entende que outras pessoas também vão gostar. Então me ajuda a alcançar almas, salvar pessoas. E essa revelação que Deus me deu hoje é necessária e precisa chegar ao coração de centenas e milhares de pessoas. Então, por favor, me ajuda compartilhando com pelo menos 7 pessoas. Se Deus tocar no teu coração para fazer com mais, faça com mais. A primeira coisa que Deus me revela, que você a partir de hoje você deve parar de contar para as pessoas, é sobre a sua situação financeira. Para de falar para as pessoas como você está financeiramente. Não fique mais falando. Primeiro motivo que você não deve. Quando você fala da situação financeira com alguma pessoa, se a tua situação estiver boa ou ruim, o efeito é o mesmo. Quando você fala para uma pessoa como é que está a sua situação financeira, estando ela ruim, você está declarando derrota. Você está profetizando. Ah, minha situação financeira não está boa. Não fale. Às vezes, uma pessoa vem até você pedir ajuda, pedir um dinheiro emprestado, e você já logo, não estou bem, tô com dívida, estou com isso e aquilo outro. Ou seja, você está profetizando, declarando. Se a sua situação financeira estiver boa e você ficar falando, minha situação está maravilhosa, isso pode gerar inveja. Então para de falar da situação financeira, da sua vida, da sua família, para quem quer que seja. Existem coisas que elas só servem para você. Permanece no teu coração. Você não precisa falar nada. Deixa que quem quiser pense ou fale aquilo que bem entender da sua vida. E mesmo que estejam falando mentiras, não se preocupe, porque Deus é justo e Ele faz justiça na vida dos seus escolhidos. Tá bom? A segunda coisa que o Senhor revela para mim, que você deve parar de contar às pessoas, nunca você deve falar para ninguém, nem para as pessoas da sua família, nem para tua mãe, nem para o teu pai, tua irmã. Mas aquela pessoa, ela é de extrema confiança. Mas a minha mãe, meu pai, eu confio neles, eu preciso desabafar com alguém. Eu sei, entendo, se você precisar desabafar, você pode procurar um profissional para que você conte aquilo que você está vivenciando. Por exemplo, às vezes você fazer uma consulta com um psicólogo, uma psicóloga, vai ajudar você, é um profissional. Procure algum
que você não conheça, que nem seja perto da sua convivência, tá? Mas nem para tua mãe, nem para o teu pai, sua irmã, seu irmão, amigos, nunca conte para ninguém sobre brigas e sobre a tua situação conjugal, sobre o que você tem vivido e sobre o que você tem passado. E veja bem, estou falando de discussões, de brigas, de comportamentos, da situação, sabe, íntima sua com seu marido. Não estamos falando aqui, por exemplo, de coisas que precisariam ser denunciadas, tá? Isso é um outro assunto. Não leva isso ao pé da letra, né? Porque se é caso, por exemplo, que você está sendo agredida, que você está sendo ameaçada, coisas do tipo que já passam do limite, que já se configuram como crimes, aí você não apenas deve falar, mas você precisa procurar até a justiça para se proteger e se prevenir do mal. Claro, primeiramente conta para Deus e busca a Deus. Mas, por exemplo, uma discussão que você teve com o seu marido, você não deve sair falando para ninguém, nem para teu pai, nem para tua mãe. Tanto homem quanto mulher. Porque quando você casa, você se torna uma só pessoa com a pessoa que você se casou. E quando você vai contar os problemas ou a situação de brigas e a situação conjugal que você está vivendo dentro da sua casa com o seu marido, mesmo que seja uma pessoa de extrema confiança, mesmo que seja para sua mãe ou seu pai, você pode estar passando um problema que é seu para outras pessoas que já tem os problemas dela, e essa pessoa que te ama, que gosta de você, porque tem gente que ela não vai pegar o que você está vivendo e vai sair fofocando, por exemplo, tua mãe, teu pai, ou uma pessoa de extrema confiança. Não é pelo fato, às vezes, dessa pessoa levar para outros e fofocar. Tem gente que não vai fofocar. Tem gente que ela vai tomar suas dores. E às vezes você pode estar colocando teu pai, tua mãe, contra a pessoa que você ama. E eles podem, de repente, interpretar de uma forma errada e se voltarem contra essa pessoa. Aí quando você vai lá e você brigou com o teu marido, aí você correu lá para tua mãe para falar com ela. Ou então você brigou para tua esposa, correu lá para tua mãe para falar para tua mãe que você brigou com a tua esposa. Aí tua mãe toma as dores e aí ela começa a ficar chateada com a pessoa que você ama. E aí essa pessoa começa a incentivar você a separar, a sair de casa. E não é por maldade, mas é porque tomou as suas dores. Então, a segunda coisa que Deus me revela é que você tem que parar de ficar falando para as pessoas, você não deve falar para ninguém, literalmente, a não ser para Deus, as suas queixas, você deve levar apenas para Deus. Segunda coisa é essa, para de ficar contando sobre a tua situação conjugal para sua família, para suas amigas, para os seus amigos, sabe? Tem pessoas que elas sofrem mais pelo que elas falam, porque não conseguem guardar a língua dentro da boca, do que por aquilo que realmente está vivendo e está acontecendo. E não somente pode acontecer o que eu acabei de dizer, mas quando você conta às vezes, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que tudo que acontece dentro de casa com o marido ou com a esposa, vai lá e conta pro amigo. Conta pra amiga. Aí a amiga fala, mas você deve separar, você não deve aceitar isso. Aí fica te incendiando contra a pessoa que você ama. Induzindo você, fazendo sua cabeça. Aí você fica ouvindo os amigos e nunca consegue consertar o seu relacionamento. Aí ele vai terminar, vai acabar. Quando você separar, sabe o que eu já vi acontecer? A amiga que ficava falando pra você separar, vai lá e pega o seu marido. Casa com ele. Mas você não vai ajudar a falar mal do meu marido pra mim? Agora você tá com ele? Pois é. Aí ela vai falar pra você assim, mas é que você era errado, eu conheci ele, agora eu vi que você era errado e ele tava certo.
Então para de contar sobre a tua vida íntima, conjugal, sentimental para as pessoas. Para com isso. Isso aí você deve colocar debaixo das mãos de Deus e orar. Senhor, tá tendo muita briga, tá tendo discussão, tá tendo traição, meu marido tá fazendo isso, aquilo outro. Como eu falei, se não for caso de agressão, não for caso de denúncia, etc e tal, porque aí é outra história, tá? Você deve primeiramente prezar pela sua segurança, tá? E antes de eu falar para você a terceira coisa que o Senhor me revelou, que você deve parar de ficar contando para as pessoas, eu quero pedir novamente para você, se inscreve no canal, ajuda no crescimento. Quanto mais pessoas se inscrevem, mais o YouTube ele começa a distribuir para outras pessoas. Se inscreve no canal, aperta no sininho com a palavra todas. Você vai receber todos os dias. Se você fizer isso que eu estou te orientando, todos os dias que eu entrar aqui ao vivo, de manhã, tarde ou à noite, para entregar uma palavra, uma revelação que Deus me deu, o próprio YouTube vai enviar para você uma notificação, ok? Deixa o seu like também no vídeo, porque se você assiste e não deixa o like, o YouTube entende que você não gostou. Então ele também para de enviar para você as nossas lives. E a terceira coisa que Deus me revela, falou no meu coração, que você tem que parar de ficar contando. Você não pode contar para ninguém. Como eu disse, nem para pessoa de extrema confiança, para ninguém. São os teus projetos, sem que antes eles sejam iniciados. É como eu disse, tem coisas que você não precisa falar para ninguém. Tem coisas que você precisa mostrar. Por exemplo, projetos que ainda estão no teu coração, ainda estão no papel, projetos que ainda estão sendo formalizados, elaborados. Você está ainda estudando uma forma de fazer, como fazer, quando fazer. Você não deve contar para ninguém. E não é por medo de alguém roubar o seu projeto ou colocar em prática na sua frente, porque o que é teu está guardado. O que o Senhor vai fazer através da tua vida, alguém pode fazer até melhor do que você, mas o que Deus te deu é teu, não vai servir para outros. E não é porque tem várias pessoas que têm o mesmo sonho que o teu não vai dar certo. Eu já vi pessoas que trabalham na área do comércio dizer assim: eu não estou vendendo porque a concorrência a cada dia que passa aumenta mais e mais. É mentira. Não existe isso. Sabe por quê? Porque quando nós temos a bênção de Deus, até no deserto você prospera. Veja a história de Abraão e Ló. Eles cresceram, enriqueceram muito, tiveram muitos gados, e os pastores das ovelhas e do rebanho de Ló começaram a brigar com os pastores que cuidavam do rebanho, da fazenda de Abraão. E Abraão, então, vendo isso, chamou Ló e disse assim: olha, nós somos parentes, nós somos tio e sobrinho. A gente não pode ficar brigando por coisas, por causa de dinheiro, por fazenda, gado, brigas de funcionários. Não vamos fazer isso. Então, já que está dando divergência porque o nosso gado está crescendo muito e não tem espaço para todo mundo aqui nessa terra, Abraão falou para Ló assim: faz o seguinte, escolhe aí para que lado você vai, e se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para o norte, eu vou para o sul. Pronto. Só que Ló foi ganancioso. E ele se esqueceu que a bênção de Deus não estava com ele. A bênção de Deus estava com Abraão. Ló estava prosperando porque estava unido com Abraão. E aí quando Abraão propôs isso para ele, havia uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, que aparentemente aos olhos humanos, fisicamente, era muito boa, muito próspera, principalmente para a criação do gado. E aí Ló encheu os olhos, né, de ganância e falou logo: então tá bom, já que é assim, eu vou para o lado de Sodoma e Gomorra, eu posso escolher? E ele foi para Sodoma e Gomorra. O que aconteceu? Abraão ficou com a pior parte da terra. A Bíblia diz que Abraão ficou com o deserto. Abraão ficou com o deserto. Só que, tempos mais tarde,
Resumindo a história, Sodoma e Gomorra foi destruído. E lá no deserto, onde você sabe que no deserto não nasce nada, no deserto não tem água, o deserto é árido. É muito quente de dia e muito frio à noite. Então não é bom para o pasto, não é bom para o gado, não é bom para morar, não é bom para plantar, não é bom para nada. Só que como a bênção de Deus estava sobre Abraão, a Bíblia fala que mesmo no deserto ele cavou poços e ele prosperou. Ele cresceu. Então quando a bênção de Deus está com a tua vida, ninguém rouba. Pode querer fazer igual a você, vai dar certo para ele, mas vai dar certo para você também. Então não se preocupa com concorrência, não existe isso. Você precisa ter na tua vida a bênção de Deus. Agora, quando você tem projetos que ainda não saíram do papel, quando você fica falando para as pessoas, meus amados, o diabo, ele não tem o poder de ler pensamentos nem de saber o que está no teu coração. O diabo, ele espera você falar para que ele possa agir. Então, às vezes, quando você tem um projeto e você sai falando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, Satanás se arma e ele também começa a se levantar contra a tua vida para que os teus projetos não dê certo. Aí o diabo, ele vê os seus planos, aí ele começa a fazer os planos dele para frustrar os seus planos. Então, essa é a principal de todas. Para de falar essas 3 coisas que o Espírito Santo de Deus revelou para qualquer que seja a pessoa. E a terceira delas é a principal. Não conte os seus projetos para ninguém antes que eles sejam realizados. Deixe o seu projeto falar por si mesmo. Não conte sobre a sua intimidade conjugal para ninguém. E não fale sobre a sua situação financeira para ninguém. Recebe isso, é a revelação que Deus está me dando para essa noite. Toma posse e vamos orar em nome de Jesus. Se inscreve no canal para você não perder os vídeos e nem as revelações, porque Deus quer falar com você, mas você precisa estar no lugar certo na hora certa. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e aperta no sininho para você não perder aquilo que Deus quer falar no teu coração. E todas as noites, aqui no canal Bispo Augusto Esperança, estaremos orando o Salmo de número 23. Como agora, ora comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente para as águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai amado e querido, eu oro para que o Senhor venha guardar e peço, protege, meu Deus, essa pessoa, protege os sonhos dela, protege a vida financeira e protege, meu Pai, a vida conjugal, sentimental. Não deixa que pessoas mal intencionadas e malignas, meu Deus, sejam usadas pelo diabo para impedir a construção e reconstrução da vida conjugal, da vida financeira, dos sonhos e projetos que nasceram no teu coração e que, através de revelações, o Senhor entregou para cada uma dessas pessoas. Pai amado, guarda o teu filho, guarda a tua filha, essa minha ovelha querida, que todos os dias tem orado comigo, meu Deus, de manhã, tarde e à noite. Põe a tua mão poderosa sobre a vida de cada uma delas e que as minhas ovelhas sejam guardadas, protegidas e abençoadas. E que no nome do Senhor Jesus, teu nome seja glorificado e a vida desta pessoa seja abençoada. Em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Escreve aqui para mim nos comentários 3 coisas que eu não vou contar para ninguém. A partir de hoje, obedece essa revelação, pois é do Espírito Santo para a tua vida. Escreve aqui nos comentários 3 coisas que eu não vou contar para ninguém. Guarda isso. Se você não conseguiu gravar tudo, pega uma caneta, um papel, escreve as 3 coisas, assiste o vídeo novamente, anota no papel e guarda com você em secreto. Para que todas as vezes que você falar, opa, me lembrei da revelação, o Senhor falou comigo.
Se você deu play nesse vídeo, é porque essa revelação é para a tua vida e o Senhor não errou o endereço. Recebe em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e manda para 7 pessoas. Não manda para qualquer uma, não. O Espírito Santo vai revelar para você quem é a pessoa que deve receber essa live. Manda para 7 pessoas. Deus vai levantar 7 pessoas para abençoar a tua vida também. Beijo grande no coração. Forte abraço. Amo vocês em Cristo Jesus. E até amanhã, 6 horas da manhã, com a revelação da manhã. Por hoje, ficamos por aqui com a revelação da noite e as 3 coisas que o Senhor revelou que você deve parar. Nunca mais conte sobre isso para ninguém. Deus abençoe minhas ovelhas queridas. Até amanhã.